Nós estamos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. Sabemos que o sábado de manhã impossibilita algumas pessoas de estarem por questões de trabalho e tudo, mas o Senhor nos entregou uma palavra para essa manhã bem densa. E nós esperamos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E as pessoas que não estiverem nessa manhã, eu espero que essa palavra também os alcance de alguma forma. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero expressar aqui a nossa gratidão. E eu posso falar em nome de nós dois, porque a gente fala sobre isso, né? Que a gente se sente em casa aqui na De Alfa. E é muito bom a gente saber que vocês têm líderes que não vivem de aparência, né? Eles estão buscando viver no dia a dia, na intimidade deles com Deus, aquilo que eles trazem para o púlpito. Bendito seja Deus. A gente ora para que Deus continue dando a vocês crescimento, não apenas numérico, mas, sobretudo, fortalecimento espiritual, porque os dias são difíceis, desafiadores, e a gente precisa de assumir uma outra postura frente aos desafios que temos nesse tempo que vivemos. Amém? Nós queremos compartilhar com vocês, sem mais delongas, o texto que está em 2 Samuel, capítulo 13, um dos capítulos mais tristes da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 13. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja que estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta.
Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oranaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo da estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, e nós acreditamos que a Tua palavra na Bíblia, ela está aqui para nos dar direção, norte, nos trazer entendimento, sabedoria. Ela é o farol, e nós cremos na Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para que possamos discernir, para que possamos meditar, e pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e nos conduza nesse tempo, porque nós precisamos e queremos aprender do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos episódios mais dramáticos das Escrituras, e a bondade de Deus é infinita. O Senhor não coloca panos quentes em coisas que devem ser denunciadas, que devem ser expostas. A Bíblia é recheada de exemplos infelizes, de vivências tristes, de desobediência, de falhas humanas evidentes. E o Senhor não alisa ou não varre para debaixo do tapete essas questões delicadas que permeiam a vida humana desde que a queda aconteceu. E nesse capítulo, eu confesso a vocês que esse capítulo é um capítulo extremamente chocante para mim,
extremamente triste, porque a Bíblia não entra em detalhes. A Bíblia é um documento, muitas vezes. Ela traz o relato, mas ela não entra nos detalhes. Eu fico pensando o que foi de Tamar depois disso. Ela se casou, ela teve filhos, ou ela foi arruinada para sempre? Né? A gente não tem esses detalhes, mas a gente sabe que o Senhor é o mesmo, e é aquele que se importa com a condição humana dentro das suas tragédias também. Amém. Eu e Helena temos 31 anos de casados. E no dia do nosso casamento, o pastor Márcio deu uma mensagem muito direta para o nosso coração. E ele disse assim: João, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando para fazer a Helena feliz. Helena, você não está se casando para ser feliz, mas para fazer o João feliz. E se vocês dois tiverem sucesso, forem bem-sucedidos nessa tarefa, com certeza o casamento de vocês vai dar certo e vai ser uma bênção. E 31 anos depois nós podemos testemunhar que isso foi a mais pura verdade. Você se casou e certamente por causa disso você declarou seu amor um dia para sua esposa, para o seu marido. Ou você está noivo, algumas vezes você deve já ter declarado o seu amor. Se vocês são pais, seguramente você já declarou seu amor aos seus filhos e com certeza você também como filho já expressou seu amor aos seus pais. Agora, quando a gente declara amor por alguém, não é simplesmente da boca para fora ou simplesmente um sentimento ou algo que te faz feliz. Quando você diz à pessoa, eu te amo, isso só tem sentido se tiver carregado de compromisso. Ontem nós ouvimos aqui sobre os acordos serem diferentes dos acertos. E amor tem a ver com acordo. E nós podemos enfatizar hoje aqui, tem a ver com compromisso. Se você não está se comprometendo com aquele ou com aquela a quem você diz amar, talvez você deva repensar o seu sentimento. Nós temos várias traduções. Na minha tradução, que a Helena é mais tecnológica do que eu. A minha aqui está no papel ainda. Nos versos 1 e 2, na minha tradução, em outra tradução, diz que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Em outro texto diz que ele a amava, por isso ele queria estar com ela. Ora, no texto, na tradução que nós lemos, eu sou mais afeito a essa outra tradução que diz que ele se apaixonou por ela. E as reações de Absalão de ficar doente, Aminon, perdão. As reações de Aminon de ficar doente, de ficar debilitado, de ficar meio que desesperado, porque ele não conseguia, ele não sabia como fazer para ter Tamar com ele, mostram que aquilo na verdade era algo muito diferente de amor, mas um sentimento de querer possuir, querer se satisfazer. O compromisso, quando a gente faz com quem a gente ama, no altar diante do Senhor, ele é um compromisso, como o pastor Márcio diz para a gente, de fazer o outro feliz. O primeiro compromisso não é satisfazer as próprias vontades, o próprio desejo e aquilo que você quer, mas é fazer pelo outro. E isso definitivamente não estava presente nessa história. E a primeira reação de Aminon, depois que ele consuma o fato, obrigando Tamar a se deitar com ele, é de desprezo. Ele imediatamente a rejeita. Ora, é claro que a paixão é algo, é um elemento que vai fazer parte do amor, que vai fazer parte do relacionamento entre duas pessoas, mas ele é um ingrediente que vai fazer parte. E não apenas na relação afetiva, mas quando você, por exemplo, decide e busca de Deus qual que é a direção para uma profissão, para uma atividade, para um ministério, a paixão é um elemento que tem que estar presente ali, mas ela deve estar presente como um ingrediente, não como motivador principal. Paixão sem compromisso pode ser uma desgraça. Paixão sem consciência de limite pode ser uma desgraça. Paixão sem o sentimento de fazer pelo outro,
seguramente vai dar muito ruim. E o que Amnon tinha por Tamar nesse momento era pura e simplesmente paixão. Ou desejo desgovernado. A paixão, ela está atrelada a um estado de adoentamento. Se a paixão, ela não está crescendo junto com o amor, ou seja, a ideia de autossacrifício, a ideia de altruísmo, eu vou fazer por mim, mas eu também vou fazer pelo outro, né? Aquilo que Jesus disse, que melhor é dar do que receber. Então, o fundamento da nossa fé cristã, por exemplo, é um amor altruísta. Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele deu o seu próprio Filho. Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua própria vida. Então, o amor, no modelo de Deus, é um amor que pensa no outro, tanto quanto pensa em si, ok? Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, você não vai amar o outro nem mais do que você, nem menos do que você. Você vai tratar o outro exatamente da maneira que você gostaria de ser tratado. E se nós obedecêssemos a esse mandamento de Cristo, os outros pecados não precisamos de lidar com eles, porque se eu amo o outro como eu amo a mim mesmo, eu não vou enganar, eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou trapacear, eu não vou usar o outro como um objeto de consumo. O que está acontecendo aqui, nesse caso, é um desejo desgovernado, regendo as atitudes loucas de Amnon. E quais seriam, o que seria comparado a isso no nosso tempo? Assuntos que nós precisamos de falar, gente. Abuso sexual acontece no seio familiar. O abuso sexual, ele acontece, praticado por um familiar próximo, pai, irmão, padrasto, avós. É algo estarrecedor, assustador. Ou com alguém muito próximo à família, um amigo íntimo, um líder espiritual, alguém que tem livre acesso acima de qualquer suspeita. Eu estou falando não do que me disseram, eu estou falando do que eu sofri. Eu sofri abuso sexual durante 8, 9 anos da minha infância. Eu comecei a ser molestada sexualmente por um tio aos 3 anos de idade. E isso se seguiu até os 10, 11 anos de idade. Isso gerou deformidades na minha maneira de se relacionar com o meu próprio corpo, na minha maneira de me enxergar como pessoa. E o Senhor precisou de entrar com uma restauração gigante. Parte dessa restauração me dando João, que era um homem muito paciente. Vou confessar algo para vocês de cunho muito íntimo. Nós nos casamos, os dois não tínhamos tido relacionamento sexual. O contato sexual que eu tinha experimentado eram os contatos sexuais decorrentes do abuso, que eram toques que não deveriam ter acontecido, e não aconteceu um estupro porque Deus teve misericórdia, esse é o fato. Mas isso me travou completamente. Então, quando nós nos casamos, eu não conseguia me entregar ao meu marido. Eu não conseguia, a gente experimentava até um certo nível de intimidade, mas eu sentia dores horríveis. E não era nada físico, era algo causado pela dor que eu carregava na minha alma, que exigiu do meu marido muito altruísmo e muita paciência, até que nós conseguíssemos resolver as questões. Mas não foi fácil. Então, o abuso sexual, ele destrói a vida de uma pessoa em várias áreas, não apenas nessa área sexual que pode desvirtuar a sexualidade de uma pessoa, mas também na maneira como ela se enxerga, na maneira como ela se relaciona com o todo. Por que eu estou falando sobre isso? É porque muitas vezes nós toleramos pensamentos, desejos que preparam o abuso. Então, normalmente, quem sofreu um abuso tem grande potencial de se tornar um abusador, se isso não for tratado. Às vezes, o abusador se torna um abusador por causa da pornografia, que nós toleramos como pecado secreto.
Porque só você acessa de madrugada, quando ninguém está te vendo, e você pensa que é uma coisa que toca apenas a sua vida. Não. Quando você acessa a pornografia, você muda a maneira, a programação mental, cerebral, de você lidar com a sexualidade com a outra pessoa. Então, a pornografia objetifica o outro. Então, você começa a se relacionar com a sua esposa, marido. E você começa a se relacionar com o seu marido, mulher, porque sim, mulheres estão consumindo mais pornografia hoje em dia do que consumiam há 10 anos atrás. E mais, os dados que nós temos é que a pornografia no meio das mulheres está crescendo de forma assustadora nas jovens. Sim. Adolescentes e jovens estão consumindo mais pornografia do que os rapazes. Pasmem. E isso vai gerar uma disfunção na sexualidade conforme o padrão divino. E aí a pessoa é estimulada pela pornografia. Quando ela pensa que não, ela está desejando o neto. Ela está desejando a criança. E você pensa, não, lá em casa não. Gente, está acontecendo dentro da igreja. Vamos parar de pôr pano quente num assunto tão delicado. Isso precisa de ser confrontado e tratado, e precisa de buscar ajuda. Se você está tendo pensamentos, quando você vê a bundinha da sua neta, ou a bundinha da sua filha, você está doente, e você precisa de ajuda, antes que um pensamento e um desejo impuro dê concepção ao pecado. Às vezes, a pornografia vai fazer com que você tenha a intenção de trazer para dentro do seu casamento, no relacionamento sexual, elementos que não deveriam estar ali fazendo parte, ou até outras pessoas. Circunstâncias, práticas que nós sabemos, como Tamar alertou para Amnon, que não faziam parte da conduta de Israel, ou seja, não são boa coisa. E às vezes a gente vai com uma permissividade exagerada e deixa que pequenas fagulhas entrem no nosso coração, pela internet, pela televisão, pelas conversas, por não cortar o mal pela raiz. E aquilo vai tomando conta de você, e quando você se atenta, se é que você vai chegar nesse ponto, você já está permitindo algumas coisas. E a paixão ou o desejo desgovernado começa a ganhar presença na sua vida. Isso pode ser uma grande desgraça lá no futuro. Muito, gente. E por que a gente está abordando esse assunto? Porque eu acho que a gente nunca viveu um tempo onde estão acontecendo tantos escândalos nessa área dentro da igreja. Antes era uma coisa lá de fora. Era uma coisa que você ouvia a notícia, que tragédia, gente. Como é que faz falta Jesus na vida dos outros? Mas, gente, estar dentro da igreja não significa que a pessoa nasceu de novo. Às vezes nós temos contato com a fé, nós gostamos do ambiente da igreja, é um ambiente saudável, é um ambiente ético, você gosta da música, você gosta do acolhimento, das amizades que você constrói aqui, mas você não nasceu de novo. Então você está vulnerável às inclinações da sua carne, motivadas pelos disparos, né? Os gatilhos que entram na sua vida, por aquilo que entra pelos seus olhos, pelas conversas que você tem, e você pensa, não, isso nunca vai acontecer comigo. Quando você pensa que não, um pastor, acima de qualquer suspeita, é abusador. E aí cabe mais uma reflexão, porque todos nós aqui, imagino, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos inseridos num ambiente eclesiástico, fazemos parte de uma congregação. Então, num certo sentido, a gente, até que inconscientemente, a gente pensa assim, eu preciso demonstrar certo comportamento, eu preciso garantir certa aparência, porque afinal de contas, eu faço parte da igreja tal, eu sou ministro tal, eu faço parte de tal grupo. Então, eu não posso revelar os meus sentimentos assim de qualquer maneira, porque o que vão pensar de mim? E às vezes isso acontece entre o próprio casal, que deveriam ser os melhores amigos um do outro, a ponto de abrir o coração acerca de qualquer assunto. E principalmente se é algo que está tomando o seu coração, que pode levar a um problema grave no casamento ou na família, porque um adultério, um abuso sexual ou qualquer outra situação movida pela paixão, não vai afetar apenas as pessoas envolvidas ali, mas toda a família, todo o entorno. E às vezes você fica com receio de abrir o seu coração, porque o que minha esposa vai pensar de mim se eu falar que eu estou sendo tentado
por algo uma série que eu estou assistindo, e está me levando a querer consumir pornografia. Como é que eu vou abrir meu coração para minha esposa? Ela vai me chutar daqui, ela não vai me compreender. Mas se você não abre o coração com aquela que deve ser a sua melhor amiga, é uma situação que vai crescendo, 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 a ponto de você ficar cego, absolutamente cego e surdo, e desejando apenas consumar aquele fato como Amnon estava, porque Tamar, por 2 vezes pelo menos, ela o alertou: não, meu irmão, não faça isso. Mas já não havia mais ali espaço para uma conversa, para uma reflexão, deixou chegar num ponto extremo. Então não deixe chegar a esse ponto, abra o seu coração. Pode completar. Se você está passando por uma situação de tentação, gente, qualquer um de nós pode ser tentado em qualquer área. O apóstolo Paulo diz claramente: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. A maior besteira que a gente pode fazer na vida é pensar: isso não me pega. É aí que é o lugar da sua fraqueza, porque você baixa a guarda. Nós somos seres humanos, feitos do mesmo material. Cada um de nós aqui teve uma vivência. Muitos de nós aqui, embora não seja um assunto muito falado, muitos de nós aqui podem ter passado pelo abuso sexual, ou exposto à pornografia em tenra idade. Quando criança, é exposto por um pai que não tem uma consciência, a pornografia, a prostituição, na intenção de te iniciar sexualmente, você está sofrendo uma forma de abuso sexual, sabia? Porque a criança não foi formatada para isso. E pais, querendo garantir a masculinidade dos seus filhos, o expõem à pornografia. E isso vai distorcer a maneira como essa criança vai vivenciar a sexualidade. E aí, gente, os desejos desgovernados desse tempo, pode ser o abuso sexual, pode ser o incesto. Gente, abuso sexual é estupro acontecendo entre irmãos mais velhos que estupram as irmãzinhas. Eu tenho uma amiga que foi estuprada pelo irmão mais velho. Estuprada. Pornografia, não menospreze o poder de destruição dessa indústria maligna, demoníaca. Não queira trazer elementos de apimentar o seu casamento pela pornografia. Você está permitindo que Satanás coloque as patas imundas naquilo que Deus criou para ser belo, sublime e extremamente prazeroso. Vá no trono da graça e fala: Senhor, eu quero fogo no meu casamento. Amém. É isso. O Senhor se importa com a sua sexualidade. O Senhor nos colocou... o Senhor deu um clitóris para uma mulher, gente. Ele não tem nenhuma outra função a não ser criar alegria e prazer. Então Deus se importa sim com a nossa sexualidade. Ele quer que a gente vivencie uma sexualidade saudável, normal, porque através disso vem a bênção do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Satanás não criou o sexo, mas ele emporcalhou, ele se apoderou do sexo e hoje faz do sexo ferramenta de destruição. Não menospreze a pornografia. É um vício. Muda a sua programação cerebral, precisa de ajuda terapêutica, precisa de ajuda pastoral, as suas coisas têm que ser conversadas, você tem que confessar pecado para sua esposa, diminuir os dispositivos que facilitam o acesso à pornografia. Então coloque o computador na sala, não entre para acessar o que você precisa de madrugada. Enfim, nós precisamos de nos autopreservar. Para quê? Para preservar a próxima geração. Gente, o casamento não é sobre nós apenas. O casamento, ele é a sombra daquilo que nós estamos para experimentar. Hoje nós vivemos como a sombra daquilo que aguardamos. Por isso que no céu não se casam nem se dão em casamento, porque o grande casamento vai acontecer. E o que nós vamos experimentar com Cristo, como a igreja, e Ele, o noivo, é indizível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas, gente, tudo que a gente experimenta de alegria no casamento é nada, é uma sombra comparado ao casamento. Por isso que lá o casamento não vai ser mais necessário, porque toda alegria, plenitude, nós vamos experimentar nesse encontro com Cristo. É coisas que o nosso cérebro humano ainda não é capaz de capturar, mas é a promessa de Deus para nós. Então o casamento hoje,
Ele é a sombra do que aguardamos, certo? E ele também garante o chão de onde vai a próxima geração crescer. O conceito de bem-aventurança, o conceito bíblico de bem-aventurança, não é só feliz, como é traduzido para o nosso idioma. Shalom é muito mais do que paz. Quando você vai estudar a língua, shalom, quando um judeu fala shalom, ele está falando que a sua vida seja próspera, que os seus filhos sejam abençoados, que haja paz na sua nação, que tudo que você faz seja abençoado, onde você coloca as suas mãos. Não é só ausência de guerra, é muito mais. E o conceito de bem-aventurança também. Bem-aventurado é mais do que se sentir bem emocionalmente. Embora inclua isso, o sentimento de conforto, a disposição favorável, mental e emocional, bem-aventurança significa atingir os fins, cumprir o propósito e florescer. Entenda que florescer vem só no final. Primeiro, eu atinjo os meus fins. Quais os fins? De tratar o João com honra, porque eu fiz uma aliança diante de Deus. Então, nos dias bons e nos dias maus, eu vou honrar, porque eu fiz aliança diante de Deus. Então, eu não estou com o João só para ser feliz. Eu estou com o João para glorificar o nome do Senhor. Para que o mundo olhe para a nossa vida e veja, olha, tem jeito de um homem imperfeito e uma mulher imperfeita viverem a plenitude do que Deus tem para eles aqui na terra. Por quê? Porque eles decidiram negar a si mesmos e colocar o projeto de Deus adiante dos seus desejos desgovernados. Ok, gente? Atinge os seus fins, cumpre o seu propósito. Qual o propósito? De trazer uma outra geração saudável, emocionalmente. Nossos filhos podem fazer escolhas equivocadas, gente? Podem. Eles se tornam adultos e fazem escolhas difíceis da gente engolir. Mas a semente foi plantada, o exemplo foi dado e a oração continua sendo feita. Então tem todo o potencial para Deus transformar. Amém. Cumpre os seus propósitos e floresce. Hoje eu experimento com o João, com 31 anos de casado, alegria em todas as áreas que eu não experimentei quando eu tinha 2 anos de casado. Amém. Floresce. O melhor vinho fica para o final. Então, acredite, semeie, cultive, porque não dá para comer uva boa se você deixa a parreira encher de praga. Por isso que fala, tua esposa qual vinha fecunda no recesso do seu lar. Cuida do vinhedo se você quer uva doce, querido. Isso aí. Então é tempo da gente rever o que está no nosso coração, né? Para onde está indo o nosso empenho, o nosso esforço? Se é em satisfazer apenas aquilo que está crescendo como desejo, ou se é fazer com que aquele a quem a gente diz amar seja feliz, proporcionar felicidade. Tem muita gente hoje em dia, e nós vivemos num período em que as pessoas pensam mais em si mesmas do que em qualquer outra coisa ou outra pessoa, né? O egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo faz parte de toda a mídia e propaganda, aquilo que você escuta, para querer te levar a isso. E aí você vê muitas pessoas hoje que querem se casar, mas não quer ser marido, assumir o compromisso. Querem se casar, mas não quer ser esposa, assumir o compromisso de ser esposa. Querem ter filhos, mas não querem assumir o compromisso de serem pai e mãe, que é o que os filhos precisam. Então nós precisamos rever se o que está nos movendo é pura e simplesmente a paixão por alguma coisa, ou se nós estamos realmente amando, querendo fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, dando a nossa vida para que o outro possa ser feliz. E construindo o ambiente para que filhos saudáveis, curados, seguros, nasçam dessa relação. Quando você cuida do seu casamento, você está garantindo 50% do equilíbrio emocional dos seus filhos. Agora vamos acompanhar aqui o verso 3 e o verso 5. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, então ele era primo. Verso 5, disse-lhe Jonadab, deita-te à tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Ou seja, Jonadab
foi aquele que deu o esquema para Amnon, deu a sugestão maravilhosa. Você está com vontade de fazer isso, não sabe como fazer, não está sabendo como fazer, vem cá que eu vou te dar o caminho. O amigo, entre aspas. E nos versos 32 e 33, Jonadab aparece de novo. A coisa já tinha acontecido, a desgraça já tinha tomado conta, e Jonadab, verso 32, mas Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. E depois, ou seja, Jonadab, que deu o canal para Amnon, depois posou de gente boa. Não, Davi, não morreu todo mundo, Absalão matou só Amnon, seus filhos vivem. Então, foi lá, ó tio, está tudo bem, teve uma situação aí, mas a desgraça não foi como pintaram para você, então eu estou aqui para te dizer algo bom acerca disso. E aliás, deixa eu te falar, Absalão já há muito tempo tramava contra Amnon, ainda colocou mais uma pimenta na situação. Esse Jonadab era primo, era alguém que convivia ali, era alguém da família, mas era alguém que se aproveitava das circunstâncias e camuflava a sua verdadeira personalidade diante de quem poderia considerá-lo, mas sorrateiramente dava sugestões e tinha atitudes que levavam, no caso específico, levou Amnon a levar a cabo aquela sua paixão, aquele seu desejo. Nós sabemos que existem muitos Jonadabes por aí. Muitos Jonadabes. O conselho destruidor. Então, o primeiro elemento do texto, a gente viu o desejo desgovernado. O segundo elemento é o conselho destruidor. Quanta gente tem na nossa vida que dá conselho de morte? Aquela amiga que fala assim, esse casamento seu está ruim demais, a fila anda, esse homem não te merece, divorcia. Jonadab, ele apareceu para ajudar seu primo a cometer um crime. Quanto conselho de destruição a gente escuta? Às vezes por pessoas da família, pessoas que amamos, pessoas queridas, ou amigos próximos, que dão um conselho que é contrário à verdade de Deus, à palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quem te ama de verdade vai te alertar quando vê um abismo. O bajulador é aquele que lambe o chão que você pisa até que você escorregue e caia. Nós não precisamos de gente aplaudindo o nosso fracasso. Hoje a gente gosta de ter gente perto, gente que bajula, gente que fala, como você é demais, como você é uma bênção, como a sua palavra me abençoa. A palavra de Deus diz que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Aquele amigo que fala assim, você está entrando num caminho furado. Abaixa a sua bola aí que é Deus que está te usando, não é você não. Sabe? Aí o povo pensa, essa fulana está com inveja. Porque a gente foi treinado para ouvir bajulação. A gente gosta de ouvir palavra de baba-ovo. Que alimenta a nossa alma. E foi isso que Jonadab fez. Você está com desejo? Igualzinho Satanás. Satanás se apresenta na nossa necessidade. Quando ele foi tentar Jesus, ele identificou a necessidade. O que Jesus está? Com fome, com sede. Então, Senhor, transforma as pedras em pães. Satanás brota na necessidade e te oferece. Tem muita gente pensando que é palavra de Deus ou que é palavra do diabo, que é conselho de Deus ou que é conselho do diabo. Mas como que temos que discernir? Pela palavra. Satanás usou a palavra para tentar Jesus e Jesus rebateu com a palavra, dizendo, a palavra diz isso sim, mas também diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que vem com palavras agradáveis aos nossos ouvidos, que casam com o nosso desejo desgovernado. Vai lá, divorcia. A fila anda.
Larga esse filho para lá. Você vai preocupar com o filho? Filho, cresce, casa, te esnoba. Vai viver sua vida. Vai viver seu projeto profissional. Deixa que a babá cuida dos filhos. E a gente começa a ouvir. Você tem que fazer alguma coisa por você. Porque se você não amar você mesmo, como é que você vai amar o outro? São meias verdades. Cuidado com as meias verdades. Gente, engano é o que parece verdade, mas é mentira. Satanás não é óbvio nas suas mentiras. Então você precisa conhecer as Escrituras. Por isso que ler a Bíblia não é uma questão de religião, é uma questão de sobrevivência. Você só identifica a mentira quando você está cheio da verdade. Jesus estava cheio da verdade, por isso ele foi na lata de Satanás. Aí a gente vai ler a Bíblia e tem sono. Então os Jonadab se instauram. Alguém da família, amigos próximos, estruturas culturais contaminadas. Então, você, ao invés de ser regido pela Bíblia, é regido pelo filme, pela novela. Às vezes, Jonadab é esse século. E o diabo, ele é um marqueteiro muito bom. Muito bom. Eu imagino que se a gente tiver a oportunidade um dia de chegar no inferno, eu imagino o inferno com um letreiro em neon brilhando. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Acho que esse é o mote do inferno, para fazer a gente acreditar que essas situações realmente não tem nada a ver. Todo mundo faz, então por que você não vai fazer também? Mas Romanos já diz, não vos conformeis com este século. Hoje não se conformar não é falar assim, está assistindo a impiedade, está colocando a impiedade diante dos olhos, está sendo discipulado pela impiedade, porque não pense você que não causa influência na maneira de você ver as coisas. E fala assim, nossa, gente, esse mundo está perdido. Eu não me conformo. Não, gente, não se conformar é não ser forjado na mesma forma. É não se tornar igual ao mundo. Exato. E agora a gente está muito... Né? Não, gente, crente tem que ser moderno, crente tem que dialogar com o nosso tempo. Sim, tem que dialogar mesmo. Jesus sentava na mesa com os pecadores. Mas ele transformava. Mas os pecadores não saíram do mesmo jeito. Se são os pecadores que estão te formando, levanta dessa mesa e vai te fortalecer com Deus primeiro. Agora, a gente entende isso muito facilmente quando a gente está confortavelmente sentado e ouvindo esse tipo de mensagem. Não é verdade? Mas na hora da crise, na hora do aperto, é aí que nós não devemos nos conformar. Porque na hora do aperto financeiro, alguém vai chegar para você e vai sugerir para você uma falcatrua ou uma coisa ilegal, mas socialmente aceita, para você passar a perna no imposto de renda, por exemplo. Alguém vai te sugerir, você, dentro da sua profissão, admitir, falar uma pequena inverdade, uma mentirinha branca, como dizem aí, porque, afinal de contas, você tem que defender o leitinho da sua casa. Ou alguém vai chegar para você e falar que você começar a consumir determinadas coisas, como, por exemplo, pornografia, não tem problema nenhum, afinal de contas, a gente tem que relaxar de vez em quando, a gente trabalha tanto. Então, esse tipo de sugestão são Jonadabes que vão aparecer na sua vida. E não se engane, na hora da dificuldade, na hora da falta, na hora da crise, é que eles aparecem com mais força, porque você está mais vulnerável. Então é necessário a gente se fortalecer no Senhor, para a gente não dar ouvidos às sugestões desse século que vão fazer você tomar atitudes extremas. É tão interessante que o Jonadab percebeu que Absalão já estava tramando alguma coisa contra Aminon. Foi isso que ele disse para Davi. Desde que aconteceu, Absalão está de olho. Então por que ele não avisou Aminon? Não é muito amigo? Por que ele não falou, Aminon, não vai na casa de Absalão não, cara. Esse cara quer te matar. Ele está com ódio de você. Aqui, por que você não vai lá se humilhar diante de Absalão? Você pisou na bola, cara. Vai lá se humilhar diante de Absalão e pede perdão, implora o perdão dele. Com certa situação com Tamar. Não foi isso que ele fez. Ele ficou calado, percebeu tudo. E outra, o texto não diz para a gente nenhuma sensibilidade. Era tão amigo, mas não sofreu nada. Não, foi somente Aminon que morreu. Não mostra ele abatido. Aminon morreu. Mataram meu amigo.
Então, cuidado, gente, com quem se disfarça de amigo, com sistemas que a gente lida na nossa cultura, na nossa vida, que parecem ser aceitos, mas que Deus abomina. Conselhos que Deus abomina. Mais vale a gente estar bem com Deus, porque Ele nos respalda, nos cuida, nos garante, do que bem com o mundo. Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não estou falando que a gente tem que ser antissocial e achar que a gente é superior às pessoas, porque nós não somos. Não é, o Evangelho não nos torna superiores a ninguém, apenas pecadores que agora têm noção do seu pecado. Essa que é a diferença. Hoje nós temos noção que somos pecadores e precisamos de perdão. O outro é pecador igual a gente, só que não tem noção de pecado e não está caminhando para a santificação. Só isso, porque nós não somos superiores. Então nós temos que interagir com as pessoas, tratando-as com honra, com decência, com amor, porque o padrão que Jesus colocou é como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, nós não tínhamos condição de ser amados e o Senhor nos amou. Então é para você amar quem não tem condição de ser amado. Agora, você não vai acatar o conselho daquele que não anda no conselho do Senhor. Aquele que te dá um conselho, mesmo que seja um líder espiritual, se ele está te aconselhando a fazer o que a Bíblia fala o contrário, não faça, porque importa agradar a Deus do que agradar os homens. Vamos para frente? Vamos para frente. Queríamos observar mais um personagem dessa história, que é Davi. Ele aparece no início da situação, quando ele permite que Tamar vá servir ao seu filho Amnon. Ele pede para Davi, Davi permite. Depois ele aparece lá no final também, já lamentando pela possível perda dos filhos, e pranteia a morte de Amnon, que era o seu primogênito. Mas, no calor do problema, Davi aparece citado aqui em um único verso, o verso 21, que na minha tradução diz o seguinte: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E ponto final. Essas coisas aqui no verso 21 é a atitude que Amnon teve com Tamar. Quando Davi ouviu, a Bíblia diz que ele se irou profundamente. E ponto. Não diz aqui se Davi tomou alguma atitude. E nós sabemos, capítulos anteriores a esse, do pecado de Davi com Betseba, onde ele cometeu adultério e assassinato numa única história. E a gente sabe a sentença que o Senhor trouxe a Davi através do profeta, e era uma sentença dura, pesada, apesar do arrependimento de Davi. A sentença diria que a espada não se apartaria da casa de Davi, ou seja, da família de Davi. O Senhor já tinha dito que ele experimentaria. E em outras circunstâncias, a atitude de Davi de se arrepender, de tomar frente, de ir além de simplesmente expressar o seu sentimento, ela foi descrita. Mas nesse caso não. Se acendeu a ira de Davi quando ele soube dessas coisas. Ou seja, ele não tomou, ou pelo menos não está descrito, então nos leva a crer que ele não tomou efetivamente nenhuma atitude específica com os próprios filhos envolvidos no problema. E esse é um perigo enorme da nossa sociedade contemporânea. E às vezes, eu e você estamos passando por isso dentro da nossa casa. Eu não sei se porque um filho nosso é o preferido, ou aquele que tem mais afeição com você, que nós amamos indistintamente os nossos filhos, mas alguns se aproximam mais. Ou às vezes é o seu primogênito que já está assumindo uma determinada posição, e afinal de contas, se você interferir num problema, num pecado, numa falta dele, isso pode parecer ruim para a sua imagem. Afinal de contas, é o seu filho, e especialmente se você exerce algum cargo, exerce alguma função de liderança, em que as pessoas têm uma expectativa a seu respeito, e infelizmente transfere essa expectativa como um peso para os seus filhos, como se eles tivessem que ter as mesmas habilidades, a mesma característica, as mesmas qualidades que você tem. Esquecem que nós somos pessoas diferentes. Eu não sei se você tem passado por isso,
e está com aquele sentimento de, às vezes, pensar que eu vou proteger o meu filho, escondendo-o do problema e não tratando. Ou, às vezes, você está numa situação em que você está com preguiça. E isso, especialmente, eu falo com relação a nós, homens. Porque a gente vive numa sociedade tão maluca, a gente tem tantas coisas para resolver, que às vezes a gente fica com aquele sentimento assim, nossa, que cansaço, eu vou ter que interferir nessa situação. Nós temos 4 filhos, cada um com uma personalidade diferente. Então, vocês têm aquele filho que é fácil, aquele que você fala uma vez e ele já obedece feliz? Temos. E temos aquele que é questionador, que vai falar com você, mas é isso, mas é aquilo, mas eu queria fazer isso aqui, e se eu pensar dessa forma, mas você não está sabendo essa situação, ou seja, vai argumentar com você até te cansar, e se você persistir e perseverar, no final ele acaba te obedecendo, mas te cansou. Ou então tem aquele filho que fala assim, tá bom pai, tudo bem, você está falando eu vou fazer, mas não faz. Então são vários, lá em casa tem para todo gosto. Para todo gosto. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, não, eles são diferentes. E nós, como pais, nós temos que assumir a responsabilidade de lidar com todos eles. E no nosso caso, tem um que é esse argumentativo. É esse que dá nó em pingo d'água. É esse que pega. Nó em pingo d'água é a expressão mineira, vocês entendem? Ou seja, ele pega aquele negócio que ninguém está vendo e pum, ele joga lá. Às vezes não tem nem a ver com o assunto em questão, mas é alguma coisa que pode fazer com que ele cresça na argumentação, ele vai jogar. Porque ele quer fazer com que a gente concorde que uma atitude dele, ou um desejo dele, que nós estamos dizendo que não é para fazer, que a gente libere. Eu tenho esse aí. E quando eu tenho que chamar a atenção desse, agora, nem tanto, porque ele já está adulto, graças a Deus. Nasceu de novo, aleluia. Então, hoje nós vivemos uma situação muito mais tranquila com ele. Mas na adolescência, vocês podem imaginar? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, meu bem. Filho de crente não é crentinho. Ok, gente? Nossos filhos precisam de uma experiência de novo nascimento. Nós vamos gerando isso espiritualmente, nós vamos orando e nós vamos, como o pastor Jairo falou muito bem, nós vamos dando um exemplo. É com a nossa vida que a gente planta sementes. Mas eles estão mais de olho naquilo que a gente está fazendo do que aquilo que a gente está falando. E eles são os primeiros que identificam a hipocrisia. Exato. Ou seja, um discurso diferente da prática. Porque okay? eles convivem conosco, eles sabem exatamente como que a gente reage em todas as situações. Agora, quando eu vi que esse filho nasceu de novo e continuou argumentando, aí o Senhor me falou, entendeu? Eu preciso dele assim, eu forjei ele assim, ele é assim para o meu propósito. Então, não reclama do seu filho não, aquilo que te desafia hoje, está dentro do propósito dele, para a glória de Deus. Amém. Preocupe-se em orar e gerar espiritualmente esse filho com seus joelhos, aquilo que você gerou com o ventre, que você gere com os joelhos, para que ele encontre o seu propósito, e aí vai ficar muito mais fácil, aí tudo faz sentido, aí quando ele começa a argumentar, você, aleluia Jesus, agora é para a glória do seu nome. É o momento de você puxar a flecha e retesar, você vai ter que fazer muita força, e vai ter que perseverar para poder colocar a mira certa para depois lançar. Primeiro você puxa para trás, depois você solta. Mas esse na adolescência dava muito trabalho, um trabalho psicológico, mental, de argumentação. Obrigada, então se eu tinha que corrigi-lo, ou se eu tinha que interferir, ou se eu tinha que dizer um não para ele, eu já respirava fundo. Mas eu não podia fugir à minha responsabilidade. A responsabilidade era minha. Ele não me mandava lá, vai lá, Helena, resolver. Você tem mais palavras do que eu, vai lá. Ou então eu podia dizer, quer saber? Tá ok, pode ir, pode fazer. Seria mais ou menos como ficar aborrecido, chateado, irado, inconformado e não fazer absolutamente mais nada. Como provavelmente foi o caso de Davi com Amnon. Omissão. Então nós precisamos, como pais, assumir essa responsabilidade. Você tem um filho difícil? Gasta mais tempo com ele. Agora, você tem um filho que é gente boa, que está bem, que não te dá trabalho, que só te dá alegria, que te obedece rapidamente? Gasta tempo com ele também. Porque a gente tem uma tendência de dar atenção para o filho problema
E não, fulano já está resolvido. Não, fulano já está resolvido. E o diabo vai semear onde está sem proteção. Ele vai atacar a mente daquele que aparentemente já está ganho. Não, gente. Vocês que têm mais de um filho, seja intencional em ter tempo com cada um deles. Ah, mas dá trabalho. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Então você não pode se omitir, seja porque você está cansado e não quer ter aquele esforço, aquele embate, ou seja porque você acha que está tudo bem. Então, esse aí já é meu, então eu vou me omitir porque está tudo bem, eu não preciso gastar tempo com ele. A omissão, ela pode fazer um estrago enorme. Preguiça de confrontar, acreditar que o tempo resolve as questões. Gente, tempo não resolve coisa nenhuma. Tempo pode até diminuir a raiva, mas não resolve o problema. Vocês entenderam o que aconteceu nesse episódio familiar? Davi não fez nada, ele tinha que ter feito alguma coisa, pelo amor de Deus. Talvez se Davi tivesse se posicionado, o ódio de Absalão teria sido aplacado. Não, meu pai fez alguma coisa. Meu pai puniu, meu pai resolveu o problema. Meu pai entrou e foi severo com Aminon. Meu pai resolveu a situação de Tamar. Gente, o texto diz que Tamar foi morar na casa de Absalão. Você imagina, eu olho para o meu pai não faz nada. Eu olho para o abusador da minha irmã, ele está vivendo a vida doidado, curtindo a vida doidado. E eu olho para minha irmã, eu estou vendo ela definhando dia após dia dentro da minha casa. É claro que esse cara ia desenvolver ódio. Resolva as questões que você tem que resolver na sua casa. Para de ser omisso, para de varrer para debaixo do tapete, para de transferir a responsabilidade para sua esposa. Vocês homens têm essa tendência. Nossos filhos precisam de homens. Muitos meninos ficam confusos. Quem que eu quero parecer? Com mamãe ou com papai? Porque a mãe é super poderosa e o pai é um acabe. Omisso, bobalhão. Sua mãe resolve. Preguiça. Sua mãe resolve. Pergunta para sua mãe. Esse nosso filho, que é muito questionador, ele criou um esquema no início da adolescência. Vinha, mãe, posso fazer isso assim, assim? Pode, meu filho. Daqui a pouco vinha o João. Helena, você deixou fulano fazer? Ah, deixei. Mas eu não deixei. Meu bem, não sabia. Ele armou para nós dois. Armou. Então, nó em pingo d'água. Então vamos lá, vamos entrar num acordo. Vamos entrar num acordo aqui. Você não dá mais uma decisão sem perguntar se ele perguntou para mim. Eu sou o cabeça. É isso. Valeu. Beleza. Passou um tempo depois, ele veio. Mãe, posso fazer isso? Perguntou para o seu pai. Perguntou? Perguntei. E aí? Ele não deixou, não. Olha. Seu pai está na casa, meu filho. Ele é o presidente, eu sou gerente. Isso não tira nada da minha liderança feminina. Isso não tira nada dos meus dons. Não é uma briga por poder se eu tenho autoridade. A minha autoridade de mãe não pode atropelar a autoridade do pai. Muito pelo contrário, é a mãe que apresenta a autoridade paterna para o filho. Se você fala para o seu filho, não, deixa que eu resolvo, seu pai não resolve nada. Não, seu pai está ocupado, deixa que eu que mando. Você está criando uma cobra. Não pensa que o seu menino vai ouvir isso e aos 18 anos, quando precisar do pai dele, falar, não vai. Ele vai bater a porta e falar, eu vou, você não manda em mim. Você criou, mulher. Nós é que entregamos a autoridade masculina. Fala para o seu pai. Se seu pai falar, tá. Aí beleza. E quando ele vier falar com você, pai, tome a sua postura, tome a sua posição e oriente, assuma a responsabilidade, porque tem pai que fala assim, fala com sua mãe, o que ela resolver tá bom. Não transfira. Aí, passou um tempo, ele veio de novo. Ô mãe, ele veio com outro tom. Eu estava querendo ir na casa de fulano, não sei o quê, papapá, eu ouvi a história toda, falei, que legal, eu acho bacana, mas fala com seu pai. Que palhaçada é essa agora, mãe? Tudo agora é falar com o papai. Eu falei assim, meu filho, você não entendeu? Que parte você não entendeu? Nós somos uma equipe. Eu e seu pai somos um time. Se a gente não está em concordância, como é que vocês vão ter equilíbrio nessa casa? Eu tomo decisões quando o seu pai não está em casa.
E em alguns assuntos, eu não vou tomar decisão sem falar com ele. Então aprenda, seu pai é a maior autoridade dentro dessa casa. Gente, isso curou os nossos filhos. Por quê? Porque eu tenho um temperamento autoritário e mandão. Se eu não cedo, se eu não fico atrás, né? Se eu não reconheço que eu não preciso de disputar poder, mas eu posso desfrutar da liderança gentil do meu marido, como a igreja desfruta da liderança de Cristo, eu vou ferir a minha família. E eu vou criar um homem omisso. Ok? O João já falava comigo, não dá folga para homem não, porque o homem já é naturalmente folgado. Então, é isso, eleva a autoridade desse homem, afirma a autoridade desse homem diante dos filhos. Se vocês têm alguma discordância, porque vai rolar, que discutam isso longe dos olhos dos filhos. Cheguem a um acordo sem disputar poder na frente dos filhos, porque isso faz mal para eles. Agora, não se omitir e assumir a sua responsabilidade, exercer a sua autoridade, também não significa você sair pisando em todo mundo. E também ignorando e deixando de lado aquela que Deus colocou na sua vida para ser o seu sustento, para ser a coluna de Deus na sua vida. Ou seja, a forma como você lida com a sua esposa, honrando-a, cuidando dela, considerando-a, também vai fazer diferença na observação que os filhos terão. Eles também vão avaliar e observar como que se dá essa relação de autoridade, que é indicada pela mãe em relação ao pai e exercida pelo pai como uma liderança gentil sobre a família, e não uma liderança usurpadora, uma liderança opressora, autoritária, que coloca os seus próprios interesses à frente dos da família. O nosso papel é cuidar, é amar, é dar a nossa vida se for necessário. E isso também vai ser aprendido pelos filhos. Muito bem, então dentro da omissão nós temos a preguiça de confrontar, acreditar que o tempo resolve questões e fingir que nada está acontecendo. Nós precisamos de ter a coragem que Davi não teve para limitar a ação do nosso inimigo dentro da nossa casa. Só mais um pitaquinho aqui, que eu me lembrei e não queria deixar passar. Nós temos que tomar decisão. Mas nós homens, nós somos muito objetivos. Nós temos foco, a gente tem um objetivo, um foco, a gente mira e vai e resolve e está lá, perseguindo. E muitas vezes a gente não percebe as situações ao derredor. E isso já é uma característica feminina, muito mais. Então a esposa, a mãe, ela vai ter determinados olhares e vai perceber determinadas circunstâncias que vão passar batidonas para nós. Então você vai ser muito sábio se você der ouvido, se você buscar conselho, se você quiser saber a perspectiva da esposa e principalmente se você considerar, porque vai abrir os seus olhos para circunstâncias que você não está vendo, porque você está muito focado, e isso é bom, mas o que lhe falta está sendo suprido na vida da sua esposa, e você tem que usufruir disso, senão não vai funcionar. E finalmente, gente, para a gente fechar, a consequência. Quais as consequências que chegam quando os desejos desgovernados regem as nossas atitudes? Quando o conselho destruidor, disfarçado de refrigério, muitas vezes, entra na nossa casa? E quando a omissão passa a ter um lugar cativo na nossa vida? As consequências vêm. Às vezes a gente pensa que o diabo está cirandando. Não é o diabo que está cirandando. O tempo da colheita chegou. Você semeou a omissão, você deu vazão aos desejos desgovernados. E aí, então, o problema arrebentou, a bomba arrebentou na sua cara. Aí a gente vê o que aconteceu no contexto de Davi. A desonra e a dor de Tamar. Gente, a gente não consegue imaginar, só quem já passou vai saber dizer o que é ser estuprado. A dor dessa moça virgem. 3 vezes ela tentou alertar e frear a loucura do seu irmão. Não faça isso. Se você falar com o rei, porque ela era meia-irmã,
A gente vê outros exemplos na Bíblia. Sara era meia-irmã de Abraão. Naquela cultura, se não era filho do mesmo pai, da mesma mãe, podia ter um casamento. Se ele queria tanto, se era amor, por que ele não falou com Davi? Não era amor. Era desejo desgovernado, egoísta, satânico. Ela alertou ele por 3 vezes. Não faça isso. Se você falar com o rei, ele pode me permitir casar com você. Vamos fazer as coisas direito. Depois ela fala, não faça isso. Isso não é usual no nosso povo. Você vai cair em desgraça em Israel. E depois que ela já tinha sido estuprada, ela falou assim, não faça isso, não me expulsa da sua presença, porque você vai estar conseguindo tornar pior tudo que você fez de horrível até agora. A dor dessa moça. O que os nossos filhos vão sofrer pelo nosso adultério? A gente chama demônios para nosso relacionamento quando você desonra a mãe deles. Você já viu a história? O pai traiu a mãe, e aí o filho trai a namorada, e assim vai. O adultério entra. Gente, por que vocês acham que Deus mandava matar os adúlteros no Antigo Testamento? Para interromper o ciclo de desgraça que ia começar a partir de então. Então não é só sobre meu corpo, minhas regras, meu desejo. Não, é sobre a próxima geração. Não abra portas para os demônios tomarem os seus filhos, saquearem a sua casa e gerarem dores que nem o terapeuta cura. A morte de Aminon, primogênito de Davi, foi assassinado. O desejo dele custou a vida dele. O salário do pecado, gente, continua sendo a morte. Às vezes não é a morte literal, mas é a morte dos sonhos, a morte da vida. Você vira um zumbi. Você está vivo, mas vivendo uma situação de tanta tragédia, de tanta desgraça, que muitos preferiam estar morto. A rebelião de Absalão contra o pai. E se você continuar lendo a história, a gente vê os desdobramentos do ódio de Absalão. Ele se rebelou contra o próprio pai. Ele fez guerra contra o próprio pai. Ele deitou com as concubinas do pai diante de todo Israel. Era muito ódio concentrado. Não subestime o estrago que Satanás pode fazer na vida de um filho por causa da sua omissão. Por causa da sua omissão. Quem ama dá limite. Quem ama confronta. Quem ama investe tempo. Quem ama pede perdão. Quem ama pede perdão. Você não se humilha quando você pede perdão para o filho. Você está aprendendo, ensinando ele a fazer o mesmo. Ensinando que ele tem um pai que está tentando fazer o melhor que pode, mas que também é falho. Reconheça os seus problemas, peça perdão aos seus filhos e interrompa o trabalho que está sendo tecido por Satanás na mente deles. Peça perdão se você errou. Peça perdão se você corrigiu do jeito errado. Peça perdão se você expôs ao ridículo. Peça perdão se você não levou em consideração os sentimentos dele. Peça perdão. E finalmente a morte de outro filho, a morte do próprio Absalão, que Davi pranteou. Você pensa que começou na história de Tamar? Não. Começou lá atrás, quando ele desejou Betseba e matou Urias. Ele tinha tantas esposas, precisava de desejar a esposa do soldado fiel. Davi não construiu o templo porque as mãos estavam sujas de sangue. Não era o sangue de Golias, não era o sangue das guerras que o Senhor mandou ele lutar. O sangue que o Senhor se referia era o sangue de Urias nas mãos de Davi. Deus leva a sério. Arrependa-se diante de Deus primeiro. E deixe Ele transformar a sua casa, para que a tragédia não chegue na sua, como chegou na casa de Davi. Feche os seus olhos. Oh, Senhor. Pai,
Nós abrimos o nosso coração nessa manhã e nós te pedimos, ó Deus, contempla-nos. Amém, Senhor. Vê se há em nós algo que precisa ser removido do nosso coração. Amém, Senhor. Sonda a nossa mente, tira aquilo que possa estar nos guiando para caminhos de morte. Ajuda-nos, Senhor. Nos confronta, Deus. Ajusta a nossa rota, Pai. Amém. Traz o entendimento de que precisamos nos arrepender. Traz o entendimento de que precisamos investir na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. E que muitas vezes para isso nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade. Amém, Senhor. Mas que o benefício é incalculável. É verdade, Senhor. Que a bênção do Senhor seja uma realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a ousadia dos homens e mulheres aqui seja marca e seja algo que vai aparecer para tomar decisões que muitas vezes vão parecer loucura para este mundo, mas que estão dentro do plano do Senhor e vão alcançar o coração dos nossos filhos, coração da nossa esposa, coração do nosso marido, coração dos nossos pais. Que a gente não tenha medo de agir contra a correnteza desse mundo para ver a esposa feliz, o marido feliz, os filhos crescendo em sabedoria, num ambiente saudável, onde o Senhor é o Rei. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos dê força para tomar as decisões que precisamos tomar. Que o Teu Espírito Santo venha e convença cada um de nós daquilo que precisamos corrigir, daquilo que precisamos fazer, da posição que precisamos assumir, e nos capacita, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Nós Te agradecemos por esse tempo e consagramos mais uma vez diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.